Depois de muito pensar, perguntamos: como surgiu o papel higiênico? Aí deparamos com uma curiosidade. E antes do surgimento do papel higiênico, como as pessoas faziam para higienizarem-se? Hoje em dia temos tantas mordomias que não temos ideias de como certas coisas apareceram em nossas vidas, para vivermos sem as grandes preocupações das pessoas da antiguidade. Antecipadamente sobre a história do papel higiênico, é provável que você considere o papel higiênico um produto comum e sem muita importância. Porém, definitivamente a sua história é relativamente importante para o mundo moderno. Só para exemplificar, no início da pandemia de 2020, as prateleiras das lojas foram rapidamente esvaziadas de papel higiênico, revelando o papel proeminente, ainda não declarado, da mercadoria na sociedade moderna. Sem dúvida, as mudanças nas atitudes e práticas ao longo do tempo, incluindo aquelas associadas aos hábitos de limpeza e higiene, podem ajudar a explicar por que as pessoas na sociedade moderna se sentem compelidas a ter papel higiênico em mãos, especialmente durante uma crise. Na antiguidade, os relatos que temos são dos sítios arqueológicos encontrados recentemente. De acordo com relatos da antiguidade, os romanos usavam um pau com uma esponja na ponta, chamada tersorium. Porém, os arqueólogos não sabem exatamente se esta invenção era utilizada para limpar a casa de banho ou para limpar os seus utilizadores. Os arqueólogos supõem que as pequenas aberturas no chão dos lavatórios públicos da cidade de Éfeso eram fontes onde a água fluía continuadamente, e se seriam para mergulhar o tersorium. Porém, ainda não foram encontrados exemplos preservados. A questão passa por saber se eram usados para limpar a latrina ou se era para as pessoas se limparem, diz a arqueóloga Jennifer Batts. A história do papel higiênico começa no século II a.C., juntamente com os chineses que inventaram o material de embrulho e enchimento conhecido como papel. Sobretudo, existem muitas evidências que confirmam que eles usaram esse papel como papel higiênico também. No século VI d.C., o papel higiênico já era amplamente usado na China. Enquanto a nobreza usava seda ou papel, o papel higiênico do povo era uma folha de palha descartável. No início do século XIV, os chineses já produziam 1 milhão de pacotes de papel higiênico por ano, com 1.000 a 10.000 folhas. Historicamente, o primeiro papel higiênico moderno foi feito em 1391, quando foi criado a fim de atender às necessidades da família do imperador chinês. Bem como cada folha de papel higiênico estava até perfumada. Assim sendo, esse era o papel higiênico. Como chegamos a pensar nele hoje? Assim, no final do século XV, o papel tornou-se amplamente disponível. No entanto, a fabricação em massa de papel higiênico moderno começou somente no final do século XIX. A fabricação em massa ocorreu-se por Joseph Gate, que iniciou a fabricação do primeiro papel higiênico embalado comercialmente, em 1857. Ainda assim, os seus papéis higiênicos eram folhas de papel soltas e planas. Joseph fundou a The Gate Firm para a produção de papel higiênico em Nova Jersey, e seu primeiro papel higiênico feito na fábrica foi The Therapeutic
paper. Neste primeiro papel higiênico, em folhas planas, foi adicionado aloe vera para fins terapêuticos, e Gates chamou-o de Gates Medicament Paper. Para marcar seu invento medicamentoso, Joseph Gates imprimiu seu nome em todas as folhas. Infelizmente, essa invenção falhou. Em 1867, Thomas Seymour, Edward Irving e Clarence Wood Scott começaram a fabricar e vender algum tipo de papel higiênico na Filadélfia. Logo depois, em 1879, os irmãos Scott fundaram a Scott Paper Company, que foi o primeiro papel higiênico da marca Waldorf em rolos. Em 1871, Zetch Wheeler patenteou o papel higiênico enrolado e perfurado. E em 1877, ele fundou a Albany Perforate Wrapping Paper Company. Já em 1897, a empresa começou a vender e a comercializar papel higiênico perfurado padrão em rolo. A patente do rolo de papel higiênico de Zetch Wheeler, um empresário britânico, em 1879, não apenas também criou o papel higiênico em rolo, como também foi o primeiro a usar o papel higiênico perfurado em vez dos lenços planos comuns. Em 1880, a British Perforate Paper Company começou a vender papel higiênico em caixas de quadrados individuais. Em 1885, Oliver Hewlett Hicks patenteou o pacote de papel higiênico e o processo de fabricação. Em 1896, o filho de Irving, Arthur Scott, ingressou na Scott Paper Company. Já em 1921, a marca Waldorf representava 64% das vendas totais de caixas de Scott. A empresa tornou-se a principal empresa de papel higiênico do mundo. A marca existe até hoje. Em 1928, o alemão Hans Klenk tornou-se o primeiro vendedor de rolos de papel higiênico na Europa. O papel higiênico de 2 camadas. Em 1942, o papel higiênico fica mais macio. A St. Andrews Paper Mill, na Inglaterra, começou a vender o primeiro papel higiênico de 2 camadas. Hoje, o papel higiênico de 2 camadas é o padrão em muitos países. Até 1928, o Brasil importava o papel higiênico consumido no país, motivo pelo qual era um produto só encontrado nos hotéis de luxo e na residência das famílias abastadas. A maior parte da população costumava fazer a sua limpeza com folhas de alface, água e, por vezes, sabugos, palhas de milho e folhas de mato. A palha de milho foi muito utilizada até a década de 50 pelas famílias de baixa renda e da zona rural. As demais famílias utilizavam papel de pão ou folhas de jornais. A Companhia Melhoramentos muda a situação da empresa com o lançamento do Sul América, em 1928, primeiro papel higiênico fabricado na América Latina. Na mesma época, a companhia lança a toalha Volga, primeira toalha de papel do mercado brasileiro. O revolucionário produto era embalado em um pacote com folhas soltas e o público-alvo inicial foram as barbearias. Em 1965, é lançado o primeiro papel higiênico decorado do Brasil, o Mimoso, uma novidade para o mercado nacional. Quem não se lembra do papel higiênico Primavera? O famoso papel higiênico cor-de-rosa,
por ter uma qualidade inferior e também por ser encontrado nos mercados em embalagens unitárias de um baixo custo ao consumidor, tanto que em escolas públicas sempre era encontrado papel primavera nos banheiros. Na mesma época foi lançado o papel higiênico Tico-Tico, e era muito chique usar o papel Tico-Tico, apesar de ser um papel muito áspero. O papel Sublime só foi lançado em 1988 e, por sinal, era o melhor e o mais macio de todas as marcas encontradas nos supermercados brasileiros da época. Hoje em dia são várias as marcas encontradas, desde as mais simples até as mais sofisticadas. A história do papel higiênico nos mostra que, embora atualmente mais da metade da população humana não use papel higiênico, a indústria criada em torno desse produto de higiene pessoal é incrivelmente grande. A fabricação atual considera o papel higiênico um produto simples, mas a sua fabricação é um processo muito complicado, que exige muita energia e não é tão fácil quanto se imagina. A maior diferença entre os papéis higiênicos é quanto aos produtos utilizados na fabricação. O papel virgem é feito de polpa de madeira, os demais são feitos de papel reciclado. Os fabricantes de papel tentam encontrar o meio termo entre durabilidade e uma superfície de escrita fina em seus produtos. Em conclusão, o papel higiênico, desde a sua criação até os dias atuais, não apenas tornou a vida muito mais fácil, como também higiênica para todos nós. A próxima vez que você for ao banheiro, agradeça a todas essas mentes brilhantes que desenvolveram esse maravilhoso produto para a humanidade.